Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a meditação da Palavra de Deus em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse texto da Palavra de Deus que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que tudo cooperava para o bem daqueles que amavam a Deus, daqueles que eram chamados segundo o seu propósito. E hoje nós vamos meditar justamente nesse tema. Deus tem um propósito. Nada que acontece na nossa vida, nem mesmo essa pandemia, nem outras adversidades que estamos passando, acontece por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que Deus fez todas as coisas para os seus determinados fins. Há um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Por isso, não fique ansioso, não fique preocupado, não caia em desânimo, não se sinta derrotado, porque Deus tem um propósito na sua vida. E nada é por acaso, repito eu. Sim, nada é por acaso. Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito, Deus vai te assistir na sua fraqueza. É o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no versículo anterior, que é o versículo 26. A palavra de Deus fala o seguinte, que nós nem mesmo sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O que diz aqui? Que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele nos assiste na nossa fraqueza. Sim, quantas vezes nós nos sentimos fracos, incapazes, impotentes de enfrentarmos os problemas que nós estamos vivendo. Seja esse problema em particular que tem atingido todo mundo, mas também os problemas do dia a dia. Os problemas não acabaram, o problema não é o único no mundo, esse problema da pandemia. Nós temos vários problemas. A própria palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua aflição, qual é a sua dor, qual é a sua angústia, mas eu sei de uma coisa: Deus está te assistindo. Deus está presente na sua vida. Você tem que contar com Deus na sua fraqueza, porque nos momentos de fraqueza, nos momentos de adversidade, nós nem mesmo temos forças para orar. E quando você se sentir assim, fraco, a tal ponto que você nem tem palavras para se expressar diante de Deus, você nem tem motivo ou motivação para orar, tamanha a sua angústia, tamanha a sua aflição, saiba o seguinte, que se você estiver diante de Deus, o Espírito Santo vai te assistir, o Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai interceder por você, porque o Espírito Santo é o Deus Consolador, é o Deus que vive em nós e é aquele que está sempre junto conosco. Deus está te assistindo, por isso Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Há um propósito, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Cabe a mim, cabe a você fazermos apenas uma coisa: amarmos a Deus. Você ama a Deus? Esse Deus que te ama de uma maneira grandiosa. Ninguém mais nos ama do que o nosso Deus. Mas você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma? Quem ama a Deus sabe que Deus tem um propósito e todas as coisas acontecem. Essa pandemia não é por acaso. Essa pandemia aconteceu para orarmos mais, para estarmos mais em comunhão com Deus, para estarmos mais com a família, para reconhecermos que sem Deus nós não somos ninguém, nada.
Por isso, Deus permitiu essa praga, por isso Deus permite a adversidade na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai falar: a essa graça a qual nós estamos firmes e devemos nos gloriar até mesmo das tribulações, porque elas geram perseverança, que geram experiência, que nos levam à esperança. E uma esperança que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Deus está trabalhando. Às vezes aquela queda que você tem hoje é para você se levantar amanhã. Às vezes aquela porta que se fecha hoje para você é para que Deus abra um portão amanhã. Por isso, se você tem tido insucessos, saiba que Deus vai te dar vitória amanhã. Deus está trabalhando. O profeta Isaías vai falar que nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que confiam nele. Deus está trabalhando, Deus está agindo em teu favor, porque Deus tem um propósito na sua vida. Sim, Deus tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas. Há um propósito. Por isso, saiba que Deus está fazendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história. Para tudo tem um tempo, para tudo tem uma ocasião, e sempre é para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, ele vai dizer isso. E ele vai dizer o seguinte: aos que de antemão ele conheceu, ele predestinou, aos que predestinou ele chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Essa é a história do cristão verdadeiro. Antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. O Salmo 139 diz muito bem que o Senhor nos teceu no interior da nossa mãe. Deus viu a substância ainda informe, e Ele fala a respeito das nossas vidas. Nós éramos uma semente ainda, não éramos nada, nem ninguém. Deus já tinha um propósito para as nossas vidas. Deus já nos conhecia, porque Deus é onisciente e Deus conhece muito bem o futuro. Os nossos dias já estão traçados, os nossos dias já estão contados por Ele. Ele já escreveu uma história magnífica e maravilhosa para nós. Por isso, não se aflija, porque Deus tem um propósito na sua vida. Antes do seu nascimento, Deus já te conhecia. E depois de te conhecer, diz a palavra que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, mas Ele que nos escolheu e nos designou para irmos e darmos fruto e para que o nosso fruto permaneça. Isso está lá em João 15. Deus nos escolheu. Somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Ele nos conhece, Ele nos escolhe. Depois de nos escolher, Ele nos chama no tempo certo. Sim, essa é a nossa história. Deus, Ele tem um propósito para nós e até mesmo Ele sabe o dia da nossa salvação. O dia em que nós vamos atender a esse chamado. O ladrão da cruz reconheceu Jesus pouco antes da sua morte e foi salvo lá naquela cruz, onde ele padecia ao lado de Jesus. Zaqueu aceitou Jesus Cristo em cima de uma árvore, mas Deus também está te chamando, e a palavra de Deus diz: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, mas atenda a esse chamado. Jesus está à porta, Jesus bate. Se você ouvir a sua voz, abra a porta, e Ele vai entrar na tua casa e vai fazer maravilhas. Deus nos chama e Ele nos justifica. Ele nos justifica de todo o pecado. É o que Ele fala em Romanos 5. Justificados, pois, pela fé temos paz para com Deus. E depois Ele nos glorifica. A nossa vitória final, o nosso destino final é a vida eterna, é a glória eterna, quando esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aí estaremos diante da glória de Deus no paraíso, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é a nossa linda história,
a qual o Senhor escreveu para nós. Não importa o que está acontecendo com você no presente, não importa o que aconteceu para você no passado, Deus tem um futuro grandioso e glorioso para você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, basta cada dia o seu mal, mas você tem que ter uma certeza, Deus tem um propósito para todas as coisas. E é o que ele diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque os sofrimentos do presente são incomparáveis à glória que será revelada a cada um de nós. E Paulo continua dizendo aos romanos, para tudo Deus tem um propósito. Há um propósito. Por isso Deus está sempre conosco. E ele diz no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, ou antes nos entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? É o que ele diz. Há um propósito. E se Deus é por nós, se Deus está ao nosso favor, se Deus está do nosso lado, quem vai estar contra? Há um texto do profeta Isaías que diz, o próprio Deus falando, agindo eu, quem impedirá? Se Deus está do teu lado, ninguém nunca poderá impedir o seu sucesso. Ninguém poderá transpor o seu caminho. Ninguém pode te abater, ninguém pode te abalar, porque Deus está conosco. Podemos passar pelas águas, mas o Senhor estará conosco. Podemos passar pelos rios, mas eles não nos submergirão. Podemos passar pelo fogo, mas a chama não vai nos consumir. Deus está conosco, Deus está do nosso favor, do nosso lado, Deus é por nós, por isso ninguém será contra nós. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na sequência, ele vai dizer algo maravilhoso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica, é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, e está à direita, intercedendo por cada um de nós. Deus tem um propósito. Por isso, ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, nem mesmo o grande acusador, o grande caluniador chamado diabo. Muitas vezes as pessoas têm dito coisas horríveis sobre nós, têm nos julgado, têm nos condenado, têm nos acusado, têm espalhado fake news contra nós, mas não tema o homem, porque o Senhor é o nosso auxílio e vão é a ação do homem, diz o autor de Hebreus. Sim, Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus Cristo pagou lá na cruz todo o preço do nosso pecado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. E Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. O mesmo Cristo que morreu, esmagando a cabeça da serpente, Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, subiu aos céus e lá está Ele intercedendo por cada um de nós, nos ajudando nas nossas fraquezas. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus já nos perdoou. As nossas iniquidades já foram lançadas nas profundezas do mar. Deus tem um propósito para todas as coisas. Sim, muitas vezes o coração do homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. O homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. As mãos do Senhor dirigem o nosso destino e que seja sempre assim, é o que diz o hino. Há um propósito, por isso nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. É o que diz o versículo 37. É algo maravilhoso. Deus tem um propósito para a nossa vida. E qual é o propósito que Deus tem para nós? A vitória. Deus tem um propósito para nós.
Você não precisa ficar abatido, se sentir angustiado, deprimido, achando que a sua vida não tem valor. Você tem um valor muito grande porque Deus fez de você mais que vencedor. Quem são os vencedores? É o Neymar, é o Cristiano Ronaldo, é o Messi, são os ganhadores do Oscar, do disco de platina, do disco de ouro. Eles ganharam prêmios corruptíveis, mas nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores, porque a nós está reservada a coroa da vida, não somente a nós, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Nós somos vencedores, mais que vencedores, porque bendito é o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. Esse é o propósito pelo qual Deus tem dado a você. A luta é uma vida, a vida é uma luta, e uma luta ferrenha, mas sabemos que há uma vitória, e essa vitória pertence àqueles que amam a Deus. É o que Paulo vai falar. Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E ele vai dizer também a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quanto a mim, está reservada a coroa da vida. Sim, você é um vencedor, porque Deus tem esse propósito para você, o propósito de te dar a vitória. E finalmente, Deus tem um propósito, por isso, nada, nem ninguém nunca vai te separar do amor que Ele tem por você. É o que o apóstolo Paulo fala nos versículos 38 e 39. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perigo, fome, espada, demônios, anjos? Estou bem certo que ninguém, nunca, nem nada vai nos separar do amor de Deus. Sim, ninguém pode se separar do amor de Deus. Tudo pode acontecer na sua vida. Pode acontecer a pandemia, pode acontecer o desemprego, pode acontecer um desajuste familiar. Você pode passar o que for, mas de uma coisa você pode ter certeza: Deus jamais vai deixar de te amar. Deus te ama com grande amor. E se Deus te ama com esse grande e infinito amor, nada vai te acontecer, nada vai te abalar, nada vai tirar de você a vitória. Essa é a certeza que nós temos. Nós não temos certeza nenhuma de quem vai ser o próximo prefeito, de quem vai ser o próximo presidente, o próximo time campeão, quando é que nós vamos sair da quarentena, o que vai acontecer no nosso futuro. Mas não importa, porque nós temos a maior coisa, a maior dádiva, o maior presente, a maior bênção. E essa bênção é certa. A bênção e a certeza de que Deus nos ama. E nem o diabo, nem a pandemia vai nos impedir de ter a vitória, porque Deus nos ama e tem um propósito para as nossas vidas. Por isso, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, porque Deus tem um propósito para você. Amém?